Chegou a hora de descobrir a verdade. 15 minutos com o Sapia. O 15 Minutos com o Sapia de hoje conversa com o pré-candidato ao governo do estado pelo Partido Novo, Romeu Zema. Romeu, um prazer ter você aqui, muito boa tarde. Boa tarde, o prazer é todo meu. Para os nossos ouvintes conhecerem mais, o grande público conhecer mais, quem é Romeu Zema? Bom, sou nascido em Araxá, tenho 53 anos, 2 filhos, sempre morei em Araxá, exceto o período em que eu fiz faculdade em São Paulo. Graças a Deus tive uma experiência muito boa junto à empresa que eu ajudei a crescer. Nós saímos de 4 para 440 lojas com a ajuda de uma equipe muito bem montada que nós fizemos e tivemos a oportunidade de criarmos mais de 5 mil empregos. Então hoje nós estamos presentes em todo o estado de Minas Gerais, exceto na região metropolitana. E sou uma pessoa simples do interior, fiz tudo isso aí de carro e gosto de falar que só conhece o estado de Minas melhor do que eu quem é caminhoneiro, porque já peguei todas essas estradas. Me diga uma coisa, o Romeu Zema é um empresário, desde os 22 anos comandando a empresa, deixou a empresa no ano passado para sair candidato pelo Partido Novo, nunca tinha sido candidato a cargo eletivo nenhum. Por que ser candidato ao governo do estado de Minas Gerais? Foi uma mudança de vida. Primeiro, eu deixei a presidência da empresa no final de 16 e o ano passado teve um convite do Partido Novo. Inicialmente eu falei não, porque nunca fui político, nunca tive nenhuma experiência no setor público, mas eu vi logo depois que a minha resposta não era conveniente. A crise de 15, 16, aonde nós tivemos de fechar loja, demitir muitos colaboradores e que custou tão caro para todos nós mineiros e brasileiros, eu percebi que tinha sido culpa minha e também dos milhões de brasileiros que sempre estivemos ausentes da política e que eu tinha uma dívida a pagar. E falei, eu estou no momento da vida com os filhos grandes, com a empresa estruturada e vou pagar essa dívida. E a última coisa que eu quero é que meus filhos um dia venham a viver numa Venezuela. E, infelizmente, muitos políticos nossos veem a Venezuela como um exemplo a ser seguido. Eu falei, não, vou comprar essa briga porque o Brasil não merece isso. O partido do senhor não utiliza verba pública partidária. Neste ano, para quem não sabe, as eleições vão ser bancadas por nós, por mim, por você, por todos que são brasileiros e pagam os seus impostos. E o Partido Novo decidiu, não só o candidato, o pré-candidato Romeu Zema, mas o Partido Novo em todo o país decidiu não utilizar essa verba. Por quê? Nós acreditamos que ninguém é obrigado a contribuir com partidos. Por quê? Porque cada um pensa de uma maneira diferente. Por que que alguém vai contribuir com o partido A ou B, como acontece hoje, sem compartilhar aqueles ideais? Então nós funcionamos hoje como um time de futebol, queremos ter torcida, para isso nós temos de julgarmos bem e queremos também termos pagantes. Então hoje já são mais de 21 mil filiados que contribuem e o partido se sustenta dessa forma. Nós queremos que o partido tenha torcida, tenha pagantes e que jogue sempre bem. Dessa maneira é que ele vai adiante. O senhor tem como adversários nessas eleições chamadas velhas raposas da política, né? Eu vou citar nomes aqui porque no final do programa eu costumo citar os nomes para o senhor falar sobre eles. Mas voltando para o eleitor, o senhor é muito conhecido na região do senhor, essa quantidade de empresas que o senhor tem, de lojas que o senhor tem no Triângulo Mineiro, fica muito naquela região, alguma coisa no sul de Minas, alguma coisa no norte do estado, mas a região metropolitana, que é o maior número de eleitores, o senhor, por muitas vezes, em muitos locais que o senhor passar, as pessoas não sabem nem quem é o senhor, nem nunca ouviram falar da loja do senhor, das lojas que são muito conhecidas. Como é que o senhor pretende se tornar conhecido do grande público? Nós estamos, primeiro, fazendo um trabalho de divulgação muito grande do Novo. Eu tenho percorrido todo o interior do estado e também aqui a região metropolitana com reuniões em todo tipo de entidade ligadas a empresários, a sindicatos, a entidades de classe, a universidades
Então é um trabalho incessante esse de divulgação. E além de mim, o próprio partido é pouco conhecido. Mas é com esse trabalho de formiguinha constante, estando presente nas redes sociais e nas mídias também, nós temos sido muito convidados para estarmos em rádios, em TV, em imprensa escrita, e com todo esse contexto, com certeza o conhecimento meu e do partido tem aumentado e nós ainda temos alguns meses para concretizarmos isso. Nas últimas eleições municipais, o índice de abstenção foi o maior da história do país e dizem que nessa vai ser maior ainda. Quem é o eleitor do Novo? É aquele eleitor descontente que não participou das eleições passadas? São eleitores já antigos que estão querendo ir atrás de uma mudança? Já deu para perceber quem é o eleitor do senhor? Já deu para perceber. Eu diria que o nosso eleitor é o brasileiro, o mineiro indignado com a velha política. E aí nós temos pessoas de todas as classes sociais, oriundos de todos os partidos, e a decepção é muito grande. Aonde nós vamos, isso fica claríssimo. Toda reunião, depois sempre tem um bate-papo, uma conversa informal, e isso aflora assim com uma nitidez impressionante. O brasileiro está desiludido com a política, o mineiro a mesma coisa, e quando vem que tem algo novo, como o Partido Novo, eles veem que há chance de reverter esse quadro, porque os demais partidos, permitam e me desculpem eles, têm muito em comum, que é praticamente todos ligados à velha política. E nós temos essa proposta inovadora, tanto é que praticamente não temos políticos dentre os nossos pré-candidatos, porque eles querem tudo menos o que nós pregamos e já estamos fazendo. Nessas eleições que nós vamos ter agora, nós temos uma série de problemas e várias pesquisas que são realizadas até pela Sempre Editora, pelo Jornal Tempo, Jornal Super, que é uma pesquisa mercadológica que estamos fazendo neste ano. E antigamente, quando se fazia uma pesquisa, os maiores anseios da população ficavam naquele, vou colocar um tripé de saúde, educação e trabalho, emprego. Hoje, disparado em primeiro lugar, é a questão da insegurança. Não vou nem dizer segurança, porque é insegurança. Como é que o senhor pretende enfrentar esses movimentos da insegurança no nosso país com polícias totalmente sucateadas, sem serviço de inteligência? O número de policiais civis hoje é o mesmo da década de 80, policiais militares passando por sérios problemas, agentes penitenciários no nível mais baixo que já se aconteceu em toda a história, fugas e mais fugas. Eu costumo chamar o hotel do tio Nelsinho aqui, que é a penitenciária Nelson Hungria. Diz que se quiser uma boa prisão, vá para o hotel do tio Nelsinho, porque lá você entra e sai na hora que você bem entende. Como é que o senhor pretende enfrentar a bandidagem nesse estado? Primeiro, nós temos o problema do déficit público. Um estado quebrado, falido, que não está pagando o seu funcionalismo em dia, que não está fazendo o repasse para as prefeituras, é um estado que está claramente sem recurso, que não tem condição de investir na questão da segurança. O primeiro ponto que nós vamos atacar é esse: precisamos ter dinheiro para investir. E segundo, na questão da gestão. As fugas que tivemos aí nesse presídio Nelson Hungria, a questão aí de 30 dias, que inclusive foi noticiado aqui pelo jornal, ficou claro que era falta de câmeras que custam R$100. Então há um desdeixo, não pode se deixar um equipamento, uma central de CFTV sem funcionamento por causa de R$100. Então falta-se gestão e tem recurso para investir em coisa desnecessária. Uma melhoria na gestão, com um pouco mais de inteligência, com toda certeza é causadora de melhorias imediatas. E vale lembrar também que a postura do nosso atual governador de não deixar a polícia cumprir uma série de mandatos judiciais também é causa de toda essa insegurança. Hoje os juízes têm expedido reintegração de posse e o nosso governador simplesmente não deixa. Então parece que os baderneiros se sentem dono da situação e isso não vai acontecer mais. Em relação quando o senhor fala em relação à falta de dinheiro, à falta de verbo, o Estado está completamente falido. Existe alguma fórmula mágica para se resolver o problema financeiro do país? Lógico, do Estado, lógico,
falando também de segurança pública, mas aí o senhor pode entrar na questão da educação, que passa por sérios problemas. Agora, por esses dias, tivemos uma paralisação em todo o estado do setor de educação, parece que vai voltar agora de novo a uma outra, a saúde sucateada do jeito que está também. A questão passa sempre por reduzir gastos. O nosso estado foi pródigo nos últimos anos em acumular gordura. Eu sempre digo que durante a crise de 15 e 16, quando eu ainda estava à frente da empresa, enquanto eu tive de fechar lojas, tivemos de reduzir o quadro pessoal, o nosso estado, o governo, estava contratando e aumentando privilégios. E isso fica claro que uma hora a conta não ia fechar. E agora veio a cobrança, veio aí a fatura muito alta para ser paga. Então, necessariamente, vai passar por um enxugamento. Não há como ser diferente. Não há milagre em questão de receita e despesa. Nós vamos precisar enxugar secretarias, cargos comissionados e mesmo assim não sei se vai ser suficiente, porque o rombo é muito grande. Minas Gerais esse ano, infelizmente, está assumindo a liderança do déficit público no Brasil, que sempre foi do Rio de Janeiro. Então é um estado que está descontrolado e vai ser uma tarefa árdua e que não vai levar um ano só não. É tarefa para 2, 3 anos ou mais até para consertar. Porque nos últimos 10, 12 anos o que se fez em Minas foi mais desgoverno do que governo. Ou seja, o senhor pretende preparar o governo para o sucessor do senhor, já que no partido do senhor não tem reeleição. Nós temos hoje a possibilidade de uma reeleição. Uma reeleição tem? Exatamente. Apenas uma. Somos contrário a esses políticos que ficam 15, 20, 30 anos no mesmo cargo. É impressionante quando você vai preencher o formulário para tirar o passaporte, nas profissões tem lá político, é só no Brasil que tem isso. Exatamente. Você pode escolher político lá. Nós somos partidários, o que político deveria ser uma doação, uma vocação temporária para alguém estar contribuindo. E aqui no Brasil virou fonte de riqueza. Esse que precisa mudar. O senhor tem um pensamento claro, quer dizer, que é o que nós todos temos que fazer dentro de casa, é o chamado dever de casa. Você tem que gastar menos do que você ganha, ou seja, o Estado tem que arrecadar mais do que pode gastar. E isso sem criação de novos impostos. O senhor pretende privatizar os órgãos públicos do Estado, que são vários? Eu digo que nós precisamos ter um governo focado nas grandes questões. As grandes questões, como nós acabamos de dizer, segurança, saúde e educação. Um governo que quer fazer tudo, começa a fazer tudo precariamente, que é o que ocorre hoje. Nós já tivemos casos de privatizações e ninguém, eu acho que tem saudade da Telemig celular. Tivemos depois dela a entrada de várias operadoras, o custo só caiu. Tínhamos Benge, Minas Caixa, hoje os bancos suprem adequadamente a não existência desses bancos estatais e queremos que, caso venha a ser privatizadas as atuais empresas estatais, que o grande beneficiado seja o consumidor. E com certeza vai ser, porque as empresas estatais são cabides de emprego, muitas vezes, prefeitos do partido do atual governador que foram derrotados, estão no conselho de administração, na diretoria dessas empresas, apesar de não entenderem nada das atividades que elas fazem. Então, com toda certeza, essas empresas mais eficientes vão redundar em menor tarifa para os consumidores mineiros. Parcerias públicos-privadas, o senhor é a favor? Totalmente. Em quais áreas? Em todas. O Estado falido, como que ele vai investir? Vai ser necessário em tudo a parceria público-privada, porque o Estado não tem dinheiro para investir, ele não está conseguindo nem custear o funcionalismo. A gente percebe em alguns setores do governo, vou citar um exemplo aqui na questão da educação. O governo federal faz parcerias público-privadas com algumas faculdades, onde eles pagam as faculdades, financiam para os alunos no chamado FIES. Existe a possibilidade de fazer isso também no ensino médio, do qual o Estado é responsável? Ou seja, não tem vaga, mas você vai estudar numa escola particular e o governo vai assumir isso, fazer essa parceria? Com toda certeza. A nossa visão é que o Estado deveria focar muito no ensino fundamental. Eu falo com uma certa vergonha, o meu filho hoje estuda numa faculdade onde eu não preciso pagar. E, do meu ponto de vista, está errado isso. Deveria estar no lugar dele alguém que não poderia pagar. Eu
sempre custeei ele em escolas privadas. E o Estado hoje não fornece a educação básica, que é o grande diferencial de qualquer país que queira desenvolver, de forma adequada. Em países desenvolvidos, o filho do primeiro-ministro estuda junto com o filho do taxista numa escola pública, Sim. que tem uma qualidade excelente. Aqui no Brasil isso não acontece. O nosso grande foco vai ser na escola pública de ensino fundamental. Aí é que está a base para solucionar o problema. Nós temos praticamente a mesma idade, até conversávamos fora do ar aqui a respeito do padre que me batizou, nasceu na cidade que o Romeu Zema nasceu, que é Araxá. E eu, na minha época de estudante, meu pai tinha totais condições também de me custear a escola particular, mas sempre nos ensinou e fez questão de estudar em escola pública. Não por questão de, você tem que usar a escola pública, porque era melhor. Era boa, eu também estudei no primeiro escola ano pública. primário eu tive aula de francês, no segundo ano primário eu tive aula de latim. Então, quer dizer, em escola pública lá em Londrina, no Paraná. Acredito que você também tenha passado por isso no primário. Na nossa época era primário, ginásio, né? Isso. Era diferente. Hoje em dia você vai para essas escolas onde os alunos só querem bater no professor, fazer bagunça, fazer festa. A escola pública, ela tomou o caminho inverso do que deveria, ela piorou. Exatamente, exatamente. E aí os maus alunos iam para as escolas particulares, que tinham aquele apelido de PPP, papai pagou, passou. Sim. Era dessa forma que funcionava, infelizmente. E como que nós vamos formar bons engenheiros, advogados, administradores, se eles não tiveram uma base bem feita na escola fundamental? Nós estamos conversando com o Romeu Zema, ele é pré-candidato ao governo do estado pelo Partido Novo, ele que é de Araxá, no Triângulo Mineiro, que está percorrendo todo o estado aí nessa pré-campanha política. Quando é que se define aí a candidatura? A partir de julho? Sim, a partir de julho fica formalizado e a partir de agosto inicia-se a campanha oficial mesmo. O partido não vai fazer coligação com nenhum outro? Nós estamos abertos à coligação, mas é muito provável que isso não aconteça porque nós não vamos abrir mão dos nossos princípios que você comentou aqui, de não usar dinheiro público, de todo candidato ter ficha limpa, passar por um processo seletivo e isso... A maioria dos candidatos dos outros partidos não querem isso, eles querem facilidades. Tá certo. Nosso tempo está acabando e no final do programa é sempre aquele ping-pong a respeito, lógico, no caso dele, pré-candidato ao governo do estado, aos pré-candidatos que possivelmente concorrerão com o Romeu Zema. Eu começo perguntando, eu faço uma pergunta, o senhor me responde com uma palavra, se possível com uma palavra. Fernando Pimentel. Em processo de condenação, provavelmente vai fazer companhia para o Lula. Antônio Anastasia. Representa a velha política. Márcio Lacerda. Idem, também representa a velha política. Diniz Pinheiro. Sempre esteve no legislativo, nunca teve participação atuante no executivo. João Maris Guia. Conheço muito pouco. Entre os candidatos, Adalcléver Lopes, que eu não acredito que seja, mas vamos lá. Também uma experiência muito maior no legislativo. Tá. Eu diria que falta aos nossos pré-candidatos experiência em administrar, em fazer acontecer. E é isso que o Brasil e Minas está precisando. Esse negócio de só fazer discurso bonito não resolve nada, não. Rodrigo Pacheco. Advogado, não é administrador, gestor. Para finalizar, Romeu Zema. Humilde, perseverante e não desisto. O trabalho nosso eu tenho certeza que é de longo prazo e eu gosto muito de dizer que quando eu comecei, a nossa empresa tinha 4 lojas e havia alguns gigantes. Casa do Rádio, Arapuã, Mesbla, Kit Eletro. Todas quebraram. E depois de 20 anos nós estamos aí com mais de 400 lojas e esse pessoal não existe. Eles tinham poder econômico, nós tínhamos capacidade de trabalho. Esses partidos dessas pessoas têm poder econômico e nós temos capacidade de trabalho. E vai ser só questão de tempo para as coisas inverterem. Muito obrigado, Romeu Zema, pré-candidato ao governo do estado pelo Partido Novo. 15 Minutos com Sapia vai ficando por aqui. Eu volto amanhã às 4 da tarde com mais um Alerta Super.